Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, consulte ERP Flex. O ERP Flex é o sistema empresarial que tem toda a bagagem, toda a trajetória de mais de 55 anos de experiência no mercado de gestão empresarial do Ernesto. O Ernesto é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e cofundador da TOTUS. Para obter mais informações, acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com um assunto muito importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A entrevista é com Miguel Abuabi. Miguel Abuabi é fundador da DataSul. Hoje toca a NeoGrid, que é uma empresa listada na B3. E o tema da entrevista vai falar sobre isso aqui, ó. Devo, não nego, pago quando receber. Uma proposta de simplificação tributária que pode ser uma revolução. Além desse assunto, também são tratados a origem, como surgiu a DataSul, a trajetória toda do Miguel Abuabi. Lembrando que esse livro está disponível nas principais livrarias e na Amazon. É só você entrar, inclusive, aqui no descritivo desse vídeo que você encontra mais detalhes sobre o livro e onde comprá-lo. Vale muito a pena. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante na minha vida pessoal, porque ela foi realmente o meu grande concorrente. Me conta um pouco, Miguel, como é que foi o seu início da DataSul, antes da gente entrar no tema do livro. Nós vamos discutir hoje, principalmente, pessoal, esse livro que o Miguel escreveu e sugerindo justamente uma nova forma de pagarmos os impostos. Fala então um pouquinho sobre a DataSul também, vamos começar. Ok, vamos lá. Então, eu me formei como engenheiro mecânico pelo ITA e, na época, no último ano, a gente já podia fazer estágio, podia trabalhar, e assim um dos professores meus, que os professores também no ITA, eles poderiam fazer algum serviço de consultoria. Eles tinham a opção, né, então não era em tempo integral. E um desses professores tinha uma consultoria e, enfim, ele me convidou para trabalhar com ele em alguns projetos e um dos projetos que nós pegamos, na verdade, foi logo depois de formado, né? Eu me formei e continuei trabalhando com ele. E logo depois de formado, a gente tinha que arrumar clientes, né? Como toda empresa de consultoria. Enfim, aí fizemos uma lista de empresas, mandamos lá, isso foi em 1968. 68. Me formei, né? Então foi em 69, quando a gente estava começando a empresa. E aí... Você estudou no ITA aqui em São Paulo? Em São José dos Campos, exatamente. São José dos Campos. A minha família toda é de São Paulo. Tá. E aí eu, enfim, estudei em São José dos Campos e, uma vez formado, continuei com o professor, que era o professor Charles Kinsey. Ele era um suíço, dava aula de produção, dava aula enfim, ensinava projetos de fábrica, processo de fábrica, gestão de produção. Era basicamente o que a gente aprendia e que dava consultoria. Mas eu, previamente, tive uma formação de técnico. Eu, inclusive, fiz Senai. Eu era torneiro mecânico, quer dizer, eu vim de uma formação muito mais técnica, chão de fábrica, mecânico, macacão. Era a minha juventude, a minha infância. Estudava à noite até que eu fiz o cursinho. Um dos meus irmãos, enfim, mais velho. Então, no ano de cursinho, daí eu parei do trabalho e fiz o cursinho para entrar no ITA. Me formei pelo ITA e trabalhei com professor.
Então, talvez essa minha experiência de chão de fábrica é que, de alguma forma, me dava também uma experiência para trabalhar nessa consultoria, porque eu conhecia bem de fábrica do tempo da graxa mesmo, né? E, enfim. Mas aí a empresa DataSul, ela foi fundada já com esse nome? Bem depois. Não. Isso é bem depois. Então, é que você perguntou, talvez eu me antecipei muito e comecei a história muito mais cedo, mas a minha experiência veio, então, deste projeto que eu comecei na Consul. Eu fui contratado para fazer a nova fábrica da Consul Refrigeradores, e daí fiz também um projeto de custos, e depois eles também me contrataram para projeto de controle de produção, que era todo manual, e eu achei que estava na hora de implementar sistemas de computador. Bom, eles me fizeram uma proposta, porque era um projeto, depois do segundo, depois do terceiro, e acabaram fazendo uma proposta e eu acabei ficando na Consul. E lá eu propus que se comprasse um computador. Na época ainda era coisa muito pequena, coisa de papel perfurado, que eu mesmo programava para imprimir a nota fiscal, e de lá eu tirava algumas estatísticas, exatamente para cuidar do plano mestre de produção, exatamente para conhecer, bom, qual é a capacidade que eu vou projetar para a fábrica, enfim, o que nós vamos fazer. Bom, deu certo, daí eu convenci a ter um computador maior, e aí a gente já fazia o faturamento num computador, quer dizer, maior naquela época. IBM? Não, era um Boros. Eu quis me referir a um computador maior naquela época, porque hoje, comparado com os dias de hoje, era muito pequeno, né? Isso era grande em tamanho. Então eu, enfim, programei esse computador para fazer produção em aborros, né? Naquele tempo eles vendiam o computador e os programas de computador eram de graça. E eu queria aprender o que eles tinham de sistemas de controle de produção. Então eu recebi os manuais. Aqui no Brasil ninguém tinha a menor ideia, e eu comecei a estudar os manuais e comecei a implementar sistemas de controle de produção. E aí foi a minha grande experiência, unindo a minha experiência de chão de fábrica com os programas de computador que vieram lá pela Boros nos Estados Unidos. Bom, isso foi bacana. Implementei sistemas de MRP, sistemas de custo, Bill of Material, um monte de coisa. E a Consul foi muito bem, e foi tão bem que mais tarde foi vendida para a Whirlpool, e até mesmo ainda durante o tempo que eu estava na Consul, eu fiz o projeto todo de construção da Embraco, e assim nós construímos uma das maiores fábricas de compressores do mundo. E é depois que fomos adquiridos pela Whirlpool. E é evidente que na Whirlpool tinha muitos engenheiros com a minha experiência, e eu já não era mais tão necessário na equipe, e acabei me afastando, e entendi que eu poderia ajudar outras empresas a implementar sistemas de produção. E assim saiu fundei a DataSul, e a nossa especialidade era, de fato, produção. Enquanto todo mundo fazia sistema de contabilidade de folha, eu tinha sistemas de controle de produção, e era praticamente o único que fazia isso no mercado. E assim, peguei grandes empresas, veio a reserva de mercado, então, os computadores que eu usava na época eram computadores grandes e mainframes, até que veio a reserva de mercado e tivemos que converter tudo isso para trabalhar nos equipamentos nacionais. E aí trabalhamos com Edisa,
com outros clientes. Você chegou a trabalhar, então, nesses nacionais, na Ediza? Não é que eu gosto, eu não tinha alternativa, né? Não tinha alternativa. Era a única opção. E mais tarde, quer dizer, com os sistemas crescendo e com o número de usuários, quer dizer, o tipo de tecnologia que eu usava não era adequado para o que a gente tinha em termos de sistema operacional, base de dados. E aí acabei conhecendo a Progress e trouxe o Progress para o Brasil. E nessa época, então, vocês começaram com a Microsiga, e tanto vocês como nós estávamos na linha de PC. Só que eu tive talvez a oportunidade de conhecer o Progress, e o Progress a gente escrevia os programas num PC, mas conseguia compilar para eles rodarem máquinas maiores. Tá. Então, todo o desenvolvimento era no PC, e os nossos clientes maiores conseguiam rodar no DEC, conseguiam rodar em HP, conseguiam rodar em máquinas muito grandes. Então, essa era uma vantagem muito importante, enquanto que o Clipper basicamente rodava só em PC, só em máquina de 8 bits. Então, essa foi talvez a diferença em que a NeoGrid lá atrás ficou com clientes maiores e a Microsiga ficou com clientes mais da linha de Clipper, PC, etc. Bom, isso talvez foi a nossa diferença, e nós crescemos bastante. E quando veio... Mas aí você já estava morando no Sul ou você estava em São Paulo? Sim. Quando eu vim já para os projetos da Consul, eu vim já quase em tempo integral, porque, quer dizer, embora solteiro, eu vim, era um engenheiro recém-formado e morava aqui em Joinville. Claro que tinha minhas férias, finais de semana, que visitava a família, mas eu estava morando sozinho em Joinville. E, enfim, mais tarde, casei, tive filhos, e aí vida normal. E quando eu saí da Consul, era mais fácil conversar com outras empresas aqui da região, porque, afinal, todos sabiam do trabalho que eu havia feito na Consul. E assim eu comecei com algumas empresas da região. Uma delas, a WEG, que é uma das maiores empresas do Brasil, que foi meu primeiro cliente. Então, eles usavam o sistema tudo no papel, e eu implementei o sistema de controle de produção já praticamente logo de partida. Foi o primeiro sistema que eles implantaram no computador. E assim, enfim, foi a história da DataSul, e até que vieram os nossos concorrentes BAN e SAP, e aí nós, DataSul, fomos os alvos mais diretos, porque eles queriam trabalhar com empresas grandes. Então, nós sentimos mais a presença da SAP do que a Microsiga. E aí foi a diferença, e o resto da história vocês conhecem. E foi aí que você basicamente tomou... é isso. Quando é que você tomou a decisão de se juntar à TOTUS? Olha, é porque eu sou um cara de inovação. E depois de 30 anos fazendo contabilidade, custos e folha de pagamento, eu já estava achando isso um pouco monótono. E o que me atraiu é o seguinte, Ernesto. Quando a tecnologia só faz sentido quando ela vem mudar as regras de negócio. Se não mudar as regras de negócio, de nada valeu a tecnologia. O ERP nasceu quando a tecnologia era cliente-servidor. E as regras de negócio foram mudadas na época, era integrar o sistema de gestão de uma empresa. Isso. É isso que
o ERP fazia? Cada empresa tinha o seu computador e rodava standalone. A empresa de manufatura recebia o pedido do seu cliente, produzia, entregava, mas depois não sabia mais o que acontecia com aquele produto. Entregava o produto para a rede de varejo e encerrava o ciclo. A empresa de produção, ele tratava de explorar a sua capacidade produtiva. Então, se eu tenho capacidade para produzir 1.000, eles produziam 1.000 e a força de vendas tinha que vender 1.000. Só que, enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Está no estoque. Então, a regra de negócio criada até então, e como os produtos eram standalone, os dados que existiam em cada RP eram os dados históricos do que ele vendeu para os seus clientes. E aí se desenvolveu sistemas de planejamento de demanda, S&OP, forecasting, ou o nome que se queira, mas que liam dados históricos para tentar adivinhar o que ia vender no próximo mês. E a regra de negócio... Então, veja que a tecnologia evoluiu, a internet, passamos a ter internet rápida, passamos a ter nuvem, mas os ERPs continuam com as mesmas regras de negócio. Os ERPs ainda leem os dados históricos de quanto ele vendeu no ano passado e tenta adivinhar quanto que ele vai vender no próximo mês. Exato. Então, o conceito é que agora os ERPs não precisam mais ser standalone e agora as empresas, a concorrência não é mais de empresas standalone, a concorrência agora é da empresa, do supply chain, a cadeia de suprimentos mais eficiente. Então, a indústria, que até então queria explorar a sua capacidade e empurrar o produto para o próximo nível, ele podia estar ganhando dinheiro, mas dentro desse conceito, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, eu vou empurrar o estoque para o outro lado, e se eu empurrar, se eu faturar mais, eu ganhei. No primeiro momento é isso. Mas quando você empurra a mercadoria para o próximo nível, a sua rede de varejo, o seu cliente, ele está interessado em ter um retorno sobre o capital investido, ou seja, um retorno sobre o estoque. Então, quanto maior for o estoque da rede de varejo, pior é o fornecedor. Uma rede de varejo precisa de disponibilidade e não de estoque. Quer dizer, uma venda rápida. Ele precisa de disponibilidade e não de estoque. O melhor fornecedor é aquele que diz, olha, aquilo que você vender numa semana, eu reponho na outra. Entendi. Você vai trabalhar com estoque baixo e vai ter um melhor retorno sobre os estoques, sobre o capital investido. Certo. Então, o conceito é que a tecnologia agora de nuvem e a tecnologia de internet rápida permite que a indústria, ou permite que seja mudada a regra de negócio. Então, antes a regra de negócio era vender por próximo link ou para o próximo elo da cadeia. Agora, a regra de negócio é que o varejo é amiguinho da indústria. E agora tem que ser um ganha-ganha. Enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, o varejo é amiguinho da indústria e a indústria tem que ajudar o varejo a vender mais com mais margem. Então, as regras de negócio mudam
frontalmente, e esse vai ser o tema do evento que vamos ter agora no Summit, da Neogrid na próxima quinta-feira. Então, Quer dizer, vai ser o estoque mínimo. O varejo vai manter um estoque para uma semana, vai. Então, então, a indústria, a melhor indústria, aquela que oferece melhor performance ao seu fornecedor, ao seu cliente, essa empresa é que é o fornecedor que tem uma vantagem competitiva em relação aos demais. Aquele fornecedor que uma rede de varejo tem, que ele coloca um pedido, os caras atrasam, não entregam, e quando entrega uma montanha de produto que você fica com produtos para meses. Então, esse não é um bom fornecedor. Entendi. O bom fornecedor, enfim, é aquele que o que você vendeu numa semana, ele repõe na outra. Então, esse é o conceito, é a nova regra de negócio, e é dentro desse espírito que nasceu a Neogrid. Então, uma coisa é você fazer como muitas empresas de RP muito grande, e que eles falam, bom, a prática de mercado, a prática no seu tempo, eu tenho tudo escrito, os processos são esse, as regras de negócio são esse, e aí eles ficam perenizando os vícios do passado, que eu estou dizendo, as regras construídas quando a tecnologia era outra. O fato é que a tecnologia mudou, mas as regras continuaram as mesmas. Então, nós, Neogrid, eu, como sou da linha de inovação, e muita gente me confunde e acha que eu sou um cara de escrever programa de computador, que eu sou um cara de tecnologia. Não. Eu sou um cara de inventar novas regras de negócio. Entendi. E aí, talvez você queira falar do outro tema, que exatamente são as novas regras de negócio na cobrança do imposto. Certo, a introdução é a mesma. Entendi. E, no caso, em termos de necessidade de capital, vamos dizer assim, o fabricante ele arca com esse sacrifício, né? Quer dizer, ele vai ter que produzir, mas não vai faturar tão rápido como ele faturava antes, porque ele vai faturar de acordo com as vendas do comércio. Isso. Então, até então, a regra do negócio é que para um ganhar, o outro tem que perder. Certo. A indústria entendia que o cliente dele, ou ainda entende, que o cliente dele é o varejo. Quanto mais eu vendi para o cara, ele que se dane com o estoque. O problema não é meu, o problema é dele. Exato. E assim, muitas redes de franquia que abrem o franqueado para empurrar o estoque e falam, eu estou vendido. Certo. O fato é que, enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Não adianta empurrar para o próximo nível, porque você vai ter um problema lá na frente. Então, o conceito é que a indústria fala, você não precisa de estoque de 90 dias. Você sabe qual é o estoque médio numa empresa de construção, matéria de construção? Não sei. 120 dias médio de estoque. Aí precisa ter um capital de 120 dias. Quer dizer. Que o fornecedor é que deu 120 dias médio para o cara pagar. Veja o desperdício que existe, quantas oportunidades que nós temos de melhoria nesse processo. E os outros países já estão caminhando nesse sentido? Estados Unidos, Europa? A resposta é não. E é por isso que nós tivemos algumas operações, ou temos algumas operações no exterior. Então, quando você fala de indústria, eu te falei, construção civil, que, enfim, matéria de construção, Matcom, aí como falo, o estoque médio é 120 dias. Eu estou dizendo médio, porque alguns produtos estão em falta e outros eles têm para gerações. Na média. Na indústria de moda,
o estoque médio também é em volta disso, 120 dias. Eles vendem uma coleção, uma coleção é um pedido. E, da mesma forma, a ineficiência é muito grande. Então, nós temos clientes na Europa, e você perguntou isso lá fora também é assim, com os nossos clientes é diferente. Então, os nossos clientes, enquanto aqui no Brasil o giro é de 3 vezes, lá na Europa, alguns dos nossos clientes têm giro de 8 vezes e alguns chegam a ter giro de 18 vezes no ano. Ou seja, trabalham na loja com estoque médio de 20 dias. Estoque bem baixo. E aí, Principalmente também, principalmente no setor de modas, a moda às vezes muda repentinamente, né? E aí, tanto que chama moda, né? É uma moda. Muito bem. Mas é assim. É que você perguntou como é, e daí já foi quase metade da nossa entrevista falando Mas do porquê da DataSul. Mas então vamos falar um pouco. Aqui sugere uma mudança na nossa tributação. Nova regra de negócio. Na nova regra de negócio. Explica um pouco, então, sobre como seria... Porque o título do livro, pessoal, é Devo, não nego. Pago quando receber. Então, eu li o livro e eu entendi que você entende que o pagamento dos impostos seja mais focado no regime de caixa, enquanto que hoje o pagamento dos impostos é baseado na emissão da nota fiscal, de modo que numa venda a prazo o pagamento do imposto é, vamos dizer assim, antecipado, porque eu faturei para você aí uma grande quantidade de produtos que vão durar e você vai me pagar parcelado, mas o governo deveria receber antecipado, não só, talvez, para melhorar a liquidez do governo, como também, pelo que eu li no livro, para facilitar todo esse processo de tributação, no que diz respeito principalmente ao controle da empresa, né? Quer dizer, a empresa não ter que pagar antecipadamente ao seu recebimento. E daí o título do livro, Devo, não nego, e não pago quando puder, que é que normalmente a gente fala, e sim pago quando receber. Exatamente, esse é o conceito, essa é a ideia. Então, de novo, a tecnologia só faz sentido quando vem mudar a regra de negócio. Então, na época, o governador, e aí daí sim foi em 2003, foi quando o governador aqui de Santa Catarina me chamou e falou: Miguel, você que é um homem de tecnologia, eu sou de negócio, você que é um homem de tecnologia, você não consegue inventar um jeito para simplificar essa parte tributária? Eu falei, bom, vamos tentar. Pede uma coisa mais fácil, Luiz, mas eu vou tentar. E assim, passei alguns dias lá em Florianópolis, tal, entendi o lado do governo, porque o lado dos clientes a gente já entendia muito bem. E eu falei, olha, quer dizer, na hora que você tem o boleto, e que no boleto você tem o valor total da fatura, a minha sugestão é que vão 2 campos no boleto. Vai o valor da mercadoria e vai o valor do imposto. Quando o comprador pagar pelo boleto, a parte da mercadoria vai para o fornecedor e a parte do imposto vai para o governo. Então, a tecnologia permite fazer isso. Eu vou voltar um pouco dentro da história do que eu chamo ortodoxia, das regras de negócio. Então, quando a tecnologia lá atrás era o cheque. A época do cheque.
E era aquele cartão de crédito de relevo que você tinha que passar, aquele mata-borrão lá que a gente chamava. Certo. Você podia fazer um débito e um crédito. Então, o cheque é um débito e um crédito, correto? Certo. Correto. Aquele cartão de relevo era um débito e um crédito. Era o consumidor pagando o lojista. E o cheque era uma pessoa pagando uma outra pessoa. Então, o imposto, embora fosse imposto sobre o consumo, o consumidor pagava para o comerciante porque a tecnologia não permitia fazer diferente. Era um cheque, era um cartão de crédito. A regra de negócio que foi criada é que eu só posso pagar para uma pessoa. Então, o consumidor pagava para o comerciante e o comerciante tinha que fazer toda a apuração e, no fim do mês, pagar ao governo. Eu falei, não precisa mais. A tecnologia... Então, veja, tudo que foi feito no computador foi feito em cima de uma regra de negócio que foi criada com uma tecnologia manual. Então, a tecnologia melhorou, mas as regras continuaram as mesmas. Então, tudo aquilo que se fazia no sistema manual, trouxemos para o computador. E no sistema manual, não sei se você lembra, mas a gente tinha várias notas fiscais que você juntava durante o mês e no final do mês você imprimia a fatura que agrupava várias notas fiscais e a duplicata era a cópia da fatura. E essa duplicata podia ser paga em vários meses. Isso, poderia ser parcelado. E aí criou-se, então, a nota fiscal eletrônica, que passou a ser uma coisa, e o boleto, que praticamente substituiu a duplicata. Exato. Só que antes, embora pelo papel carbono, existia uma integração entre o sistema fiscal, que era a nota fiscal, e a duplicata que ia para o banco. Certo. Aí era integrado ainda que fosse pelo carbono. Aí o pessoal falou, não precisa mais do carbono, agora imprima a nota fiscal no computador e imprima o boleto. Só que ninguém falou que o valor tem que ser o mesmo. Que vai parcelar. Não, ou ainda, ninguém falou que o valor da duplicata, o valor do boleto, tem que ser o mesmo valor das notas fiscais correspondentes. Então, hoje, as notas fiscais podem ir por um determinado valor e o boleto não necessariamente. Então, você pode fazer a nota fiscal de 1.000 e o boleto de 2.000. Ainda hoje pode fazer e tem um monte de gente e fiscalização indo atrás. E hoje a regra é que o crédito do imposto já é concedido pela emissão da nota fiscal. Aí, aquele contribuinte desonesto, ele muitas vezes arruma nota fiscal fria, existe venda de nota fiscal, existe todo um comércio de nota fiscal fria que ele se beneficia de créditos fraudulentos. E isso impacta certamente o governo. Então, a proposta é integrar os sistemas. A proposta é... Então, veja, nós temos um excelente sistema de nota fiscal eletrônica, temos um excelente sistema bancário, mas os dois sistemas são standalone. Não são integrados. Os dois sistemas são standalone. Então, fala, bom, se eu colocar o número da nota fiscal no boleto,
ou se colocar o número do boleto na nota fiscal, é a mesma coisa. Certo. Eu integrei os dois sistemas. Agora, os sistemas são síncronos, são compatíveis, e agora nós podemos dizer que o imposto ele é pago pela liquidação financeira da operação e não pelo simples fato de emitir uma nota fiscal. Então, o fato de você emitir a nota fiscal, você ainda não deve o imposto para o governo. Devo, não nego, e do mesmo jeito, você emitiu a nota fiscal para o teu cliente, emitiu a fatura, quando você receber, então, na liquidação financeira da operação, daí você deve imposto. Então, essa é a sua sugestão. Essa é a que tese. A tese que o pagamento deve ser feito de acordo com o recebimento. Né? É na liquidação financeira da operação. Do recebimento. Então, uma nota fiscal por si é um papel, é um compromisso que alguém vai pagar, alguém vai entregar uma mercadoria, alguém vai receber, mas que não foi efetivado. A operação ela é efetivada quando houve a liquidação da operação. Então, nesse ato, você deve, e nesse ato é feita a liquidação automática. E é pago então, então, a tecnologia permite de que o comprador, ao pagar, ele paga o valor integral, mas existe o que hoje está sendo chamado de operação split, que o que é do fornecedor vai para o fornecedor, o que é de imposto vai direto para o governo. Vai direto para o governo. Então, isso aí, para as empresas, também seria benéfico, né? Porque elas teriam um pagamento de acordo com o recebimento, e já subtraído, inclusive, na hora do recebimento do cliente, e esse dinheiro indo para o governo. E você acha que o PIX ele teria alguma influência em todo esse processo? Porque, na minha opinião, o PIX, agora o governo parece que vai tomar algumas medidas novas, ele facilita um pouco a sonegação, quer dizer, a venda sem nota. Porque o grande problema está na venda sem nota. Não, era isso tudo, virou coisas paralelas e não faz o menor sentido. Aliás, o que o governo está fazendo é o que está no meu plano, é o que está no modelo. Eles estão seguindo exatamente a cartilha. Isso aí está... eu fiz essa apresentação lá numa audiência pública, então foi registrado essa minha sugestão. Certo. O fato é que o PIX, hoje você faz um PIX para um CNPJ. Espera, você faz um PIX para um CNPJ e transfere um dinheiro e não tem nenhum documento fiscal envolvido. Exato. Então, na verdade, a mudança é que você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Então, o comerciante vai ter que imprimir o cupom fiscal e você escaneia o QR Code do cupom fiscal e faz um PIX. Agora eu integrei os dois sistemas, o sistema de pagamento com o sistema fiscal. Certo. Mas... Fala. A empresa que vendeu, se ela não emitir a nota, vai depender de uma fiscalização. Quer dizer, sem dúvida que o governo vai ter uma certa dificuldade em ir atrás de todos esses fornecedores que simplesmente deixaram de emitir a nota fiscal, embora o PIX tenha sido feito contra um código lá que representa uma empresa, né? Entende? Então, hoje, o PIX, ou o que circula em dinheiro,
Na verdade, não precisa ter o correspondente cupom fiscal. E tanto criaram o tal do Simples e criaram todas essas coisas, de fato veio a simplificar, mas é que o sistema era extremamente complexo e criaram um sistema simples, falaram, o cara paga tanto por mês, aí acabou, e criaram uma regra. Mas hoje não tem nada mais simples, porque o processo é automático. Certo. Então, no momento que alguém pagou com um cartão de crédito, a transação já é desdobrada. Ninguém precisa fazer nada. Isso aí lá nos servidores, quando você comprou a mercadoria, quando você pagou pela mercadoria, já ficou registrado o teu crédito. Quando você recebeu, ficou o teu débito, e que já foi uma antecipação de pagamento de imposto. E o sistema, na hora, vai fazer a compensação. Tem crédito, ele não vai fazer o débito do imposto, não faz o split. Então, tudo isso passou a ser automatizado. E com relação às empresas internacionais que querem investir no Brasil, e elas têm, fora do Brasil, outras formas de fiscalização, você acha que isso atrai, motiva as empresas a virem para o Brasil ou desmotiva? O que está acontecendo com... Por exemplo, a minha contribuição foi com a tecnologia, o que a gente chama desse modelo de split. Agora, a unificação dos tributos já é um projeto antigo, do próprio deputado Rauli, e que ele vinha lutando por isso há muitos anos. E que mais recentemente, ou ainda o próprio Bernard Api, que também vinha trabalhando nisso há muito tempo. Quando os dois conheceram essa minha ideia de fazer o split, né, que hoje chamam de split, falou, bom, isso é maravilhoso e resolveu todos os problemas. As empresas, talvez eu tenha que voltar um pouco, explicar não só a questão do split, o que está no meu livro, mas o que é a reforma como um todo. Então, um dos grandes benefícios da reforma é que agora não existe mais imposto cumulativo, é zero. Ou seja, quando alguém lá da siderúrgica foi lá, do minério de ferro, e que foi lá e produziu o ferro gusa, que produziu a chapa, que produziu uma peça que, enfim, foi evoluindo na cadeia e virou um automóvel, todo o imposto que você pagou para o objeto social da empresa, você pode descontar, você tem crédito desse imposto. Ou seja, você importou máquina lá para laminar ou para... tudo que você gastou para produzir, imposto que você pagou para produzir, você vai se creditar. E se você contratou um escritório de engenharia, uma empresa de consultoria para fazer aquela fábrica funcionar, o imposto que você pagou, você vai se creditar. Então, veja que hoje as empresas de serviço cobram, a empresa de engenharia, a empresa de consultoria, a empresa de software, cobra dos seus clientes, mas aquilo para o cliente virou custo. O cliente não se credita dos impostos de serviço. Que é o nosso serviço também de ERP. Exatamente. Eu estou dizendo os nossos, porque eu estou nisso aí. Então, agora, tudo que o cliente, uma empresa pagou para produzir o seu objeto social, todo o imposto que ele pagou, ele dá direito a crédito. Então, basicamente, o imposto que ele vai pagar é sobre a margem que ele teve. E isso
vai nível a nível até o consumidor final. Certo. Quando chegou no consumidor final, ele vai pagar a alíquota básica 26,5%. Para uma venda no mercado doméstico. Para uma venda para exportação, o produto ficou zerado de impostos. Então, tudo aquilo que era o custo, que alguém comprou uma máquina lá na serraria, uma laminadora, um alto-forno, tudo aquilo, todos os impostos do que o cara pagou, do engenheiro, do consultor, do software, do SAP, TOTUS, tudo que ele pagou de imposto para essa galera toda, tudo isso vai ser creditado. Quando chegou, então, o carro que está pronto, na hora de exportar o veículo, ele está zerado de impostos. Certo. Então, isso vai valer principalmente para as cadeias longas, onde tinha muito imposto acumulado. Essas cadeias vão ser muito mais competitivas. Elas vão agora poder ser competitivas, quem sabe até mesmo com os chineses, porque a nossa mão de obra é barata e o que deixava tudo caro eram os impostos. Certo. E agora nós vamos poder, inclusive, comprar equipamentos e não tem que pagar impostos absurdos para ter uma fábrica eficiente no Brasil. Você vai poder importar equipamentos pelo preço que existe lá fora e você não tem que pagar imposto para ser mais produtivo. Mas isso você diz com a reforma tributária. Isso é o que a reforma está colocando agora. Então, você me perguntou, uma empresa que saiu do Brasil lá atrás, porque não deu, você acha que é um atrativo para vir novas empresas para o Brasil? Certamente. Certo. Então, agora, as empresas aqui no Brasil vão poder. Então, o nosso trabalhador ganha pouco, mas a mão de obra era cara, porque juntava essa montoeira de impostos. Agora, o custo do Brasil praticamente foi zerado. E qualquer empresa que vai se instalar no Brasil vai ser altamente produtiva. Outra coisa é o governo, enfim, são outros tipos de ações que nós estamos falando. Mas o sistema tributário é um sistema muito eficaz e exatamente ele vai explorar de uma maneira econômica, de maneira que os nossos produtos sejam mais competitivos para exportar. Tem ainda uma alteração importante, que o imposto antes ficava na cidade de origem ou no estado de origem, e agora o imposto vai ficar na cidade de destino. Então, antes, os estados brigavam para atrair uma empresa para se instalar no seu estado, e embora, num estudo de logística, a empresa decidiu estar num estado outro. Mas, para compensar a deficiência logística, a empresa vai fazer uma concessão em termos de impostos para atrair alguém para o seu município. Isso acabou, porque então a empresa ela vai escolher a cidade para se instalar, a cidade que tem melhor mão de obra, que tem melhor segurança, proximidade de matéria-prima, proximidade do mercado consumidor. Então, ela logisticamente vai entender qual é o ponto adequado para instalar essa sua empresa. Então, estados e municípios, etc., têm que se preocupar em atrair as empresas em função de segurança, de educação, de mão de obra, de estradas, de portos, de poder escoar a produção e não pagar esses valores para compensar sua deficiência logística. Eles têm que pagar esses valores
para melhorar a infraestrutura logística do seu estado, da sua região. E aí, provavelmente... Então, essa é uma mudança grande. E você acha que, com isso, os estados do Sul, né, desde Rio Grande do Sul até São Paulo, Minas, vão se beneficiar, né, porque eles têm mais condições. Quer dizer, já que o imposto digamos não assim, vai ser uma... Mas o Norte e o Nordeste, eles podem, porque quando a gente fala de exportação e quando fala de tecnologia, e está aí, fábricas estão se instalando, e eu acho que eles vão ter que investir, e até entendo que existem fundos regionais para atenuar esse problema que talvez você possa se referir, que vai beneficiar o Sul, mas o importante uma é coisa de como está, de fato, sendo feito. E outra coisa são algumas... Eu acho que para os outros estados, se a gente quiser dar algum incentivo fiscal, o incentivo fiscal deveria ser reduzir o imposto sobre a mão de obra. Entendi. E aí fala, a mão de obra no Nordeste não tem que pagar os 18 e tantos por cento lá do patronal, não tem que pagar. Isso seria um incentivo para reduzir o custo da mão de obra e atrair as empresas para esses estados que a gente quer dar um incentivo. E como você acha que a reforma que está sendo aí, vai ser implantada, vai influir nos ERPs? Quer dizer, o ERP vai ficar mais simples, mais complicado? Que providências que nós, que desenvolvemos ERPs, vamos ter que tomar? Bom, talvez você não saiba, mas eu falei com o pessoal da TOTUS aqui em Joinville. Sei. E nós montamos uma base de dados de teste. Exatamente para tentar simular quais as alterações precisariam ser feitas nos RPs. A gente tem algumas conclusões que talvez possa ser até objeto de outra conversa, mas quando a gente fala agora do sistema de split, ou você vai duplicar, falar, eu tenho o registro de contas a receber, são 2 registros, ou de contas a pagar, são 2 registros, porque, na verdade, um registro é para pagar o fornecedor e outro registro é para pagar o governo. Tá. Então, aquele valor integral a gente vai desdobrar em dois documentos e a gente teria praticamente o dobro de registro de contas a receber e o dobro de registro de contas a pagar. Um é para o governo e outro é para o cliente fornecedor. Então, na verdade, esse dobrar é em termos, porque agora o imposto, como a gente está falando de CBS e IBS, então, na verdade, seriam 3 registros, um para o fornecedor, um para a União, que é federal, e outro que é para o estadual. Isso seria, para o RP, a maneira mais simples de fazer. Triplica o número de registro e resolve de uma maneira fácil. E outra coisa seria, num registro lá de contas a receber, abrir 3 campos. Esse valor aqui é do fornecedor, esse aqui é o valor da mercadoria, o valor do IBS e o valor do CBS. Então, ou nós vamos abrir 3 campos em cada duplicata, em cada registro de contas a receber, ou nós vamos abrir 3 registros. Certo. Essa Enfim, alteração vai ser feita na programação vai ter que ser resolvido dessa forma. E o que você está achando vamos dizer assim, da influência da inteligência artificial em todo esse processo? Bom, inteligência artificial é uma coisa muito inteligente dos humanos que desenvolveram essa inteligência artificial. Que não é nada mais do que acesso
a bases de dados, né? Quer dizer, um acesso Exatamente, mas organizado. o próprio sistema, quando você faz a pergunta, ele vai lá, ele monta um programa de computador para fazer o query na base de dados Certo. e te dá uma resposta adequada, né? Então, ele gera um código e executa esse código, tanto que se você quiser, você pergunta qual o código que você escreveu para me dar essa resposta, né? Certo. Então, a inteligência artificial escreve um código, vai pesquisar lá em dados infinitos, o que você disponibilizou para eles, vão pesquisar e traz a resposta. Bom, e é incrível como a gente consegue desenvolver as aplicações muito rapidamente. Muito rapidamente. Agora, de novo, o que precisa é mudar as regras de negócio. Não adianta evoluir a tecnologia e as empresas continuar tendo 120 dias de estoque, porque alguém foi lá e falou: bom, eu quero ter um estoque aqui de 90 dias. Os ERPs parametrizam o usuário. Então, a exemplo do que era no sistema manual, que não sei se você ouviu falar na palavra Cardex, que é aquele funcionário que a gente... Eu preenchi muito Cardex. Então, daí, lá você dizia qual é o estoque que você queria ter, falava, eu quero ter um estoque 60 dias, ou quero ter tantas peças. E o cara que fazia o Cardex, ele lançava, agora eu tenho que emitir uma ordem de compra. Tá. A mesma regra que existia lá 50 anos atrás, os caras puseram no ERP. Exatamente. E, inclusive, no DataSul. Bom, mas só que depois eu evoluí e a gente tem outras regras onde esses parâmetros são automáticos. Aonde o cara não vai olhar para o infinito e falar que ele quer ter 60 dias de estoque. Então, a inteligência artificial e muitas análises vai fazer com que esses parâmetros sejam automáticos. Agora, veja, com tudo que a tecnologia desenvolveu, aí uma rede de varejo entrou em ruptura, faltou cerveja. O único jeito do cara fazer, ou o cara falar que faltou cerveja, é ele ligar para o seu fornecedor de cerveja e falar, escuta, faltou cerveja, porque os computadores não se conversam para dizer que faltou cerveja. Certo. Isso é um lançamento, é uma função que nós estamos liberando agora no NeoGrid. Quer dizer, uma integração do cliente com o fornecedor. Com o RP do fornecedor. Exatamente, o RP do fornecedor. Porque fala assim, não, o cara, eu tenho um relatório que o relatório me diz que está em ruptura. Aí ele tem que tomar alguma ação. Certo. O que nós estamos dizendo é que os RPs da rede de varejo com RP de manufatura, essa informação é automática e o RP de manufatura vai entender que ele tem prioridade para fazer um embarque para aquele cliente. Quer dizer, cada vez mais, todo o processo de comunicação entre a empresa, entre o comércio e o fornecedor, deve ser cada vez mais uma conversa entre os RPs, de forma totalmente automática. Perfeitamente. Bom, para finalizar, Miguel, para adquirir seu livro, quer dizer, tem disponível nas livrarias? Tem. Tem na livraria, pode procurar, acho que no Amazon também tem. E tem disponível, sim. E sobre a NeoGrid, o que você pode nos falar? Então, a NeoGrid é uma empresa que veio para mudar as regras de negócio.
Então, o objetivo não é fazer as mesmas coisas que a gente fazia nos sistemas manuais ou que fazia nos ERPs. Então, o objetivo da NeoGrid é automatizar a cadeia de suprimentos. Então, certo. Quando você fala que você tem o carro autônomo, aonde você entra e diz o endereço lá que você quer e fala, eu quero ir para casa, e o carro te leva para casa, na cadeia de suprimentos, uma rede de varejo, ela vai dizer quais são os produtos que ela quer trabalhar e o NeoGrid calcula automaticamente os parâmetros de estoques máximos e mínimos. Aliás, eu digo, estoques mínimos, gera automaticamente as ordens de compra para os seus fornecedores. Então, eles vão precisar ter um departamento de compras que vai fazer um contrato de fornecimento. São esses produtos a serem comprados. Uma vez que tem um contrato de fornecimento, a reposição é automática pelos ERPs. A reposição é automática. E inclusive, a NeoGrid disponibiliza de um sistema de pricing, aonde os preços também são estabelecidos de maneira a que estejam compatíveis com o mercado, que sejam preços adequados, oportunos para os produtos que são os produtos de maior demanda pelo consumidor, aqueles produtos que têm um baixo giro, o sistema, nós temos automaticamente um sistema que faz a promoção. Então, você pode ter um contrato de promoção automática, porque quando um fornecedor tem um espaço na prateleira, então, a ortodoxia é que o dono da loja ele não pode ver espaço vazio, buraco vazio. Ele não pode ver ruptura. Mas aquele produto que está 90 dias sem vender, ele não enxerga no visual. Certo. Ele passa lá e ninguém reclama que ele tem excesso de estoque. Todo mundo reclama que a ruptura é alta. Mas para o fabricante, que ele tem um espaço de prateleira, o fabricante ter produtos que não vendem há mais de 90 dias está tomando espaço que o fabricante precisa naquela prateleira. Então, aquilo lá é um espaço de prateleira perdido. Então, o sistema... Então, do mesmo jeito que eu falei, você tem um contrato de fornecimento e a NeoGrid propõe que você tenha um contrato de promoção. Toda vez que o produto chegar em 90 dias sem vender, dispara uma promoção automática para liberar o espaço de prateleira para o fornecedor. Interessante. Então, isto é uma regra de negócio, é automatizar a cadeia de suprimentos. Do mesmo jeito, nós estamos lançando nesta semana uma parceria com a Mercafácil, aonde as promoções agora são promoções direcionadas ao consumidor. Então, se você entra você tem um cartão de fidelidade no supermercado XYZ, você entra lá no site desse seu supermercado e você vai receber promoções de que a indústria fala, esse cliente não vinha comprando o meu produto e para esse cliente eu quero fazer uma promoção especial. Então, a indústria, a promoção agora é personalizada para cada um dos assinantes desses programas de fidelidade. Então, eles recebem a sua tela, as promoções, os vários produtos em promoção, não é o mesmo para cada consumidor.
cada consumidor tem uma promoção personalizada que a indústria está pagando um bônus. Então, por exemplo, você pode falar assim, a minha promoção é que você vai receber 20% do valor da compra por exemplo, em um voucher para o Uber. E aí se faz a compra e ele recebe isso como um voucher do Uber, mas já oferecido pela indústria. Certo, um benefício. A indústria é que quer promover o seu produto e fez essa promoção personalizada. Esse é um produto que a gente está lançando também no mercado. Interessante. E você continua no batente, na Neogrid? Eu continuo, quer dizer, eu tenho a grata satisfação de que, embora com a abertura de capital, eu tinha uma posição muito monótona na cadeira de presidente de conselho, e mais recentemente eu falei, tá muito monótono isso aqui, e agora eu voltei a conversar com os programadores. Então, agora eu sento direto com a turma que escreve os códigos e essas ideias todas estão sendo implementadas. Eu acho, Miguel, que nós dois podemos aí servir de exemplo a essa juventude, né? De que trabalhar é a melhor coisa do mundo, né? A gente sente uma alegria a cada dia, tem novas ideias, e eu acho também que isso mantém a nossa jovialidade, né? A juventude, porque você tem sempre o que pensar, o que colocar na cabeça, dar novas ideias, e a tecnologia permite isso, né? Porque não tem um esforço físico, porque, infelizmente, certas profissões se torna impossível com a idade que nós estamos, né? O Miguel, ele é exatamente 9 meses mais novo do que eu. Isso. Então, estamos aí, não no fim da carreira, né? Não, eu estou complemento. Vamos viver até os 120. Isso. Te encontro lá. Muito obrigado. Realmente foi muito explicativo tudo que você falou, fez entender toda essa mecânica dos impostos, da gestão de empresas, e tenho certeza que o nosso público vai agradecer, que nós dois, que já chegamos a ser inimigos, hoje somos sócios da Top e somos programadores, ou continuamos a trabalhar diuturnamente a tecnologia. Muito obrigado, Miguel. Muito bem. Obrigado pelo convite, sucesso aí com o seu programa, sucesso com todas as atividades aí que você tem desenvolvido, é muito bom para todos nós. Obrigado. Obrigado você, Miguel. Obrigado. Você é realmente um espelho para a minha vida. Obrigado. Que bacana. Muito obrigado. É isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.